Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Lucas Basso, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. E antes de tudo, pessoal, peço para que você se inscreva aqui no canal, ajude esse canal a crescer. Para isso é muito rápido e fácil, basta você clicar aí embaixo no botão inscrever-se e ao lado ativar o sininho, assim você será notificado de todo vídeo que a gente postar por aqui. Saiba também que o seu like é muito importante, isso também é combustível para nós continuarmos gravando todos os vídeos diariamente aqui para vocês no canal. Bom, agora sem mais delongas, vamos ao nosso assunto. Fala pessoal, tudo bem? Eu fiz um vídeo aqui no canal falando a respeito de Cuba, do caos que está acontecendo por lá e dos protestos, da revolta popular que está acontecendo. E ontem me deparo com a postagem deste ladrão safado sem vergonha, 9 dedos, defendendo a ditadura cubana. É algo assim inacreditável. Vamos ler o que este sem vergonha escreveu. Que na verdade duvido muito que foi ele mesmo que escreveu, porque eu acho que uma pessoa como essa não tem nem capacidade de escrever 3 linhas, muito menos um texto como esse. Mas vamos ler aqui o que foi publicado em seu perfil. Sobre Cuba. O que está acontecendo em Cuba de tão especial para falar em tanto? Houve uma passeata. Inclusive vi o presidente de Cuba na passeata, conversando com as pessoas. Cuba já sofre 60 anos de bloqueio econômico dos Estados Unidos, ainda mais com a pandemia. É desumano. Já cansei de ver faixa contra Lula, contra Dilma, contra Trump. As pessoas se manifestam. Mas você não viu nenhum soldado em Cuba com o joelho em cima do pescoço de um negro, matando ele. Os problemas de Cuba serão resolvidos pelos cubanos. Se Cuba não tivesse um bloqueio, poderia ser uma Holanda. Tem um povo intelectualmente preparado, altamente educado, mas Cuba não conseguiu nem comprar respiradores por causa de um bloqueio desumano dos Estados Unidos. Ué, por que não compra da China então? Os americanos precisam parar com esse rancor. O bloqueio é uma forma de matar seres humanos que não estão em guerra. Do que os Estados Unidos têm medo? Eu sei o que é um país tentando interferir no outro. O Biden deveria aproveitar esse momento para ir à televisão e anunciar que vai adotar a recomendação dos países na ONU de encerrar esse bloqueio. Luiz Inácio Lula da Silva. A primeira coisa que eu queria responder para esse senhor Luiz Inácio, 9 dedos, é o seguinte: esse argumento de que Cuba sofre um bloqueio dos Estados Unidos e que é por conta disso que Cuba está na miséria, que Cuba está passando por essas situações que está, é culpa dos Estados Unidos, vocês são uns mentirosos, canalhas. Eu, quando estava na escola, no fundamental, acredito que no 7º, 8º ano, tive uma professora comunista que nos fez ver um vídeo em sala de aula de Cuba, mostrando só partes maravilhosas, aqueles carros antigos circulando pela cidade como forma de turismo, e que era um lugar maravilhoso, blá 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 blá. E aí depois fez um discurso dizendo que Cuba só estava passando por isso, que Cuba só estava desta forma porque os Estados Unidos se negavam a mandar suplementos, se negavam a mandar alimentos e se negavam a mandar recursos para Cuba, o que é uma tremenda de uma mentira. Assim como foi comentado pela Zoe Martinez, que inclusive conheci em Brasília, e no vídeo que eu falei a respeito de Cuba, eu comentei sobre ela, várias pessoas do mundo inteiro estão mandando alimentos para Cuba, inclusive parece que o frango que eles compram, porque é aquele negócio que ela mesmo comentou, infelizmente a maioria desses produtos de outros países que mandam como doação para Cuba, assim como o Brasil já mandou, infelizmente o governo cubano, a ditadura, melhor falar desta forma, a ditadura cubana se apropria dessas mercadorias e vende para o seu povo em forma de miséria, que é o que eles vêm fazendo. Eu vi uma notícia dizendo que os cubanos tinham uma asa de frango para uma semana e eles tinham que comprar por isso. Eles já estão passando fome há muito tempo já. E não sou eu que estou dizendo isso, tem vários vídeos que vazaram. Infelizmente sofreram, quem está fazendo o bloqueio lá
é a própria ditadura cubana, que bloqueia os alimentos que são doados, bloqueia a internet de poucos que conseguem ter aquelas internets porcarias, antigas, antiquadas, são poucos, para não vazar vídeos, não vazar informações do que realmente está acontecendo lá naquele local. Eu não entendo muito bem disso, tá? Vou ser bem sincero com vocês, mas alguém me corrija aqui nos comentários se eu estiver falando besteira. Por que Cuba não poderia importar respiradores da China, por exemplo, que quando instaurou essa, curiosamente, quando instaurou essa pandemia, eles já estavam com tudo pronto. Respirador, máscara, já estavam estudando e já quase prontos para produzir as vacinas. Que curioso, não? Então por que não comprou de lá? Estão alegando, que nem esse idiota aqui, alegando que o respirador, um monte de gente morrendo porque não tem energia no hospital. Vazou vídeos de Cuba sem energia nos hospitais. Hospitais com gente abarrotados no chão, dormindo no chão e nos bancos. Como que você está cobrando respirador, seu ignorante? Se não tem nem luz elétrica, não tem nem energia elétrica em um hospital, como que eles vão colocar respiradores numa situação precária como essa? Prédios caindo, pessoas morando em destroços. Esta é a verdadeira realidade de um cidadão cubano. E esses infelizes vagabundos defendendo essa ditadura cubana. E o que ele falou a respeito de desumano é o que eles fazem, esse governo maldito, governo ditador, que pega todo o dinheiro que é destinado ao povo e distribui migalhas, enquanto aquele gordo safado fica lá enchendo a barriga e o povo passando fome, com uma asa de frango por semana. Isso que é desumano. Desumano é o que acontece na Venezuela com o pessoal comendo cachorro. Isso é ser desumano. E os Estados Unidos já disse, irá vender à vista, sem problema nenhum. O problema é que esses safados ditadores que estão no poder pegam todo o dinheiro para eles e gastam com eles mesmos, e o povo que se lasque, aí não tem dinheiro para importar as coisas. E pessoal, esse é um assunto muito sério. Eu espero que vocês compartilhem para servir de espelho para nós aqui no Brasil. Não cairmos nessa lábia de um sem vergonha como esse, que eu não duvido nada que alguns meses de governo isso aqui se torna pior que uma Venezuela. Ainda mais revoltado do jeito que deve estar. Não vamos deixar isso acontecer, pessoal. Por isso que nós temos que aqui pressionar o voto impresso auditável para a contagem dos votos. Isso é uma segurança para todos. Eu não sei por que essa cambada de petista fica com esse discurso idiota, diz que isso é um retrocesso. Não é um retrocesso, ninguém vai tirar as urnas eletrônicas. Bom, eu já expliquei sobre o voto impresso aqui em milhares de vídeos. Ninguém vai tirar as urnas eletrônicas de circulação. Apenas será acoplado um dispositivo para imprimir a cédula que cairá direto numa urna lacrada, para depois auditar esses votos, que hoje é impossível você fazer a recontagem dos votos. Não temos segurança nenhuma destes votos. Então eu fico pensando, por que esses canalhas aí estão contra o voto impresso, sendo que é uma coisa boa para ambos os lados, a menos que eles estão querendo ganhar pela fraude. Por isso que nós devemos pressionar aqui o voto impresso auditável. E pessoal, isso é muito importante, eu já falei aqui com vocês, teve pesquisa pública no site da Câmara, você pode pressionar deputados a respeito do voto impresso, encaminhar e-mails, no site da Câmara tem e-mails de todos os gabinetes. Cada um de nós podemos fazer a nossa parte aqui. Só depende de cada um começar a fazer sua parte. Porque depois não adianta chorar na hora que você estiver vivendo num país comunista. E essas pesquisas mentirosas, que segundo o Datafolha, Lula também deve ser o homem mais honesto do Brasil ou do mundo, né? Segundo esse Datafolha, deve ser, com base nessas pesquisas que eles fazem. Isso é um jogo para depois, no futuro, justificar uma possível fraude das urnas. Dizer que lá atrás ele já estava na frente em todas as pesquisas. Então, por isso que nós devemos pressionar o voto impresso auditável. E aquilo que o nosso presidente falou, eu desafio Lula a sair às ruas para falar com a população, sair às ruas fazendo uma motociata como essa, eu duvido que ele consiga uma grande parte de pessoas, de seguidores, como o presidente Bolsonaro consegue. A menos que seja seguidores para xingar ele e ofender. Porque, pessoal, a maioria das pessoas que apoiam um cara como esse, a maioria,
Isso eu vejo pelo meu Facebook, isso eu vejo pelo meu Instagram, isso eu vejo em faculdade, isso eu vejo nas manifestações pelos vídeos. A maioria são jovens, estudantes, playboys. Isso mesmo que você escutou. A maioria são jovens, estudantes, playboys, que nunca precisaram trabalhar. Papaizinho compra carro do ano, carro bom, carro top de linha para ficar desfilando, enchendo a cara com os amigos, fumando maconha em rolê que eles dão, né? E fumando aquela porcaria de narguile. A maioria são jovens, porque foram doutrinados em universidades, em escolas, por professores comunistas que também sofreram esta doutrinação, que é aquele negócio que já o professor Olavo de Carvalho falava, que a nova tática da esquerda na verdade não é nova, isso já vem de lá de trás. Para implantar o comunismo, devemos largar a luta armada e invadir escolas e universidades. E isso será implantado o comunismo a longo prazo na cabeça desses jovens, que no futuro serão mais velhos, que poderão formar outros jovens, e assim continuamente. É o que eles vêm fazendo. Porque essas pessoas que dizem que Lula defende realmente os pobres, essas pessoas bem humildes, do Nordeste, por exemplo, tenho contato com algumas pessoas, eles não apoiam mais esse cara. Eles não apoiam, porque eles caíram para a realidade. Eles entendem qual é a dificuldade do trabalho, do que fizeram com um país como o Brasil, e eles entendem que esse discurso que eles dizem que Lula ajudou os pobres, ajudou coisa nenhuma, ajudou o caramba que ele ajudou. O que ele fez foi liberar crédito para todo mundo, crédito a rodo, que todo mundo se afundou em dívida, a inadimplência lá em cima. Ele não ajudou pobre coisa nenhuma. Ele quebrou o nosso país e quebrou as pessoas. E passou a mão em boa parte de dinheiro também. A consequência que nós temos hoje de gasolina cara, de carne cara, de tudo subindo, não é culpa de quase 3 anos aqui de governo Bolsonaro, não. É culpa de governos anteriores. Nós tivemos que aguentar aí quase 2 mandatos de Dilmanta, mandatos de Lula e mais de alguns incompetentes anteriores a eles, que no fim a gente descobriu depois que era tudo farinha do mesmo saco. E aí querem incriminar o Bolsonaro dizendo que ele é o culpado por tudo isso. Que na época, tá surgindo um meme aí no Facebook, que na época da esquerda a gasolina era 2 e pouco. Claro, na época da esquerda tinha crédito para todo mundo, na época da esquerda, enganando a população, dizendo que o país estava mil maravilhas. Agora, o prejuízo vem depois. É igual a pessoa pegar um cartão de crédito e passando, né? Vive um mês bem pra caramba, vai gastando tudo que o cartão tem. Chega no mês seguinte que tem que pagar a fatura do cartão, aí se lasca. Ainda para piorar veio esse maldito vírus chinês que acabou, né, com a economia do nosso país por conta desses canalhas, desses governadores que fecha tudo e fica em casa, né? Fecha tudo e fica em casa e passe fome. E aí o Bolsonaro foi obrigado a fazer um auxílio emergencial para ajudar essa população, para ajudar os microempreendedores que estavam passando fome. E o que aconteceu? Mais dívida no nosso país. Tudo por conta de quem? De governadores que defendem o fique em casa, feche tudo, que a economia a gente vê depois e passe fome. E o presidente foi obrigado a fazer isso. Agora, mais dívida nos cofres públicos. Então, para esses playboyzinhos aí que defendem esse sem vergonha, para esses políticos canalhas que defendem essas ditaduras cubanas, Venezuela, eu convido a vocês, vão para Cuba que os pariu, vão viver lá e ver como é a realidade. Só que vão para lá não para viver como um ditador, vão para lá para viver como um cidadão comum, um cidadão cubano comum. E vamos ver quanto tempo vocês irão aguentar. Que Deus ajude nossos irmãos cubanos que consigam se libertar desta ditadura comunista que está matando a sua população de fome e matando também na bala aqueles que são contra o governo. Como já vi diversos vídeos aqui na internet de pessoas sendo mortas por estarem protestando contra o governo. Bom, pessoal, meu muito obrigado para você que ficou até aqui. Agradeço por estar sempre acompanhando este canal, ouvindo esse chato falar aqui, resmungar. E até o próximo vídeo. Um abraço a todos, fiquem com Deus.